Bom, vamos lá então. Eu vou estar explicando agora sobre o melhor do Docker então, que vai ser o Docker Compose. A gente então vai entrar na máquina virtual. Vou continuar aqui no código. Só avisando, eu tentei rodar a minha API junto com o meu banco e não foi, mas o motivo, bom, deixa eu te mostrar aqui que eu alterei então a URL. Isso aqui é de acordo com o time da Prisma, ok? Aqui eu vou botar a database inicial, que vai ser Ruby Restaurante, certo? E apagar aqui. Bom, basicamente é isso. Eu tentei rodar ela não foi. Por quê? Porque essa imagem aqui do Mongo, ela foi feita para que ela seja rodada num Docker Compose, ok? Tu consegue rodar ela usando a imagem só, ela, mas eu não acredito que seja interessante, certo? É melhor tu rodar ela num Compose. Então toda vez que tu for rodar qualquer banco de dados, é mais interessante, muito mais interessante tu rodar ela num Compose. E eu já vou te mostrar o que é um Docker Compose. Um Docker Compose, a gente vai criar aqui então Docker Compose ponto YAML. YAML ser um A, se eu não me engano é assim, ok? Então a gente vai botar uma versão. Para tu entender, o Docker ele tem várias versões mais comuns hoje, entre 3 e 3.9. Qual versão que tu deve usar? Cara, não faço a menor ideia porque nunca fez diferença pra mim, ok? Então, se tu quiser pesquisar sobre isso, talvez tu pesquisa, mas pra mim nunca fez diferença. Então eu vou botar 3.3 só, que seria, por exemplo, 3.0. E aqui a gente vai definir os nossos serviços, ok? Então, por que serviços? Porque eu vou ter um serviço do Mongo, que vai ser uma banco de dados, e eu vou ter um serviço da minha API, certo? Então aqui eu vou definir o meu serviço com o nome database Ruby, ok? Aqui eu vou ter então várias opções, certo? Aqui, como tu pode ver, aquela extensão lá do Docker, acredito que seja essa que faz isso aqui. Eu consigo, por exemplo, botar um container name. E eu acho interessante que tu bote um container name. Porque, por exemplo, aqui, tu pode ver que a gente consegue rodar aqui um Ruby restaurante, tá? Eu vou botar um Docker run Ruby restaurante. Ruby restaurante -d. Tem que ser um -d antes, né? Ok. Rodei o Ruby restaurante. Ok, ele tá rodando. Não sei se ele vai aparecer aqui. Ele pelo menos deveria. API, vamos ver. Como tu pode ver aqui, tá enchendo de volume. O volume não é nada mais e nada menos do que a memória que está sendo alocada no teu computador para ele estar executando isso aqui, ok? Por isso que é interessante tu fazer o Docker prune, certo? Senão alguma hora tu vai estar com pouco espaço e tu não vai saber onde é que é, ou como é que faz e tal. E aí, quando tu perceber, tu vai ser o teu Docker, ok? Então, tem que tomar cuidado com isso. Basicamente eu consigo rodar aqui várias vezes a mesma coisa. Só que tu pode ver, por exemplo, names. Os nomes, eles vêm, digamos assim, Suspicious Heisenberg. Por quê? Acho que isso aqui veio meio de meme, não sei te dizer. Wonder from Robinson. Bom, não sei o porquê que ele veio com esse nome. A imagem é a mesma,
Mas... Bom, como tu pode ver, a gente não consegue, por exemplo, referenciar o container com esse nome aqui, digamos assim. Então, no Docker Compose é interessante que tu faça isso, porque se tu acabar subindo mais de uma vez o mesmo serviço, então ele vai estar, ao invés de aparecer esses nomes esquisitos, ele apareceria, por exemplo, esse nome aqui de cima, ok? Então ele vai mesclar a tua pasta, que seria Ruby Restaurante. Ele vai falar que tu tem o Ruby Restaurante, o container o Compose Ruby Restaurante, e dentro dele tu teria então um container com o nome, tá? Que seria então database Ruby, ok? Se tu subisse de novo esse Compose aqui, ele falaria que tu tem o database Ruby traço 1. Aí depois o database Ruby traço 2. Basicamente é isso. Então fica mais difícil de tu acabar referenciando alguma coisa que pode ter um nome variável, certo? Bom, então a gente define um container name. A gente também vai definir aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado que tu tem que ter uma indentação, certo? Ele é como se fosse o Python. A gente vai falar o que a gente vai buildar. Bom, então a gente tem uma imagem, certo? Se eu quisesse buildar, por exemplo, só o banco, que seria Mongo 4, eu poderia ter feito isso aqui, certo? E ter falado para ele as portas. Qual que é a porta do meu Mongo? Então o meu Mongo, ele fica na porta 27017 e a interna dele é 27017. Então eu estou falando aqui pro meu Docker que ele vai fazer o quê? Cara, tu escuta a porta 27017 que tem dentro dessa imagem aqui, desse container, e tu, no meu PC, tu vai fazer ela aparecer na porta tal para mim. Então eu posso ter, por exemplo, 50 containers onde todos eles têm um Mongo que roda na 27017, só que eu posso definir para cada um deles uma porta diferente no meu computador que eles vão aparecer. Então eu posso botar, tipo, pro container 43, eu posso botar 27043, por exemplo, tá? Aí pro primeiro eu boto 27001, ok? Então só para tu entender mais ou menos isso. Que, por exemplo, quando tu roda uma aplicação na porta 3000 e tu tentar rodar outra na porta 3000 ou a mesma na porta 3000, ele vai reclamar que a porta já está sendo usada, ok? Então dá pra tu fazer isso no container. Tu tem que também tomar cuidado para não subir mais de um serviço num container, que não é muito bacana. Mas, por exemplo, se tu usa mais de uma porta no teu container, digamos assim, então, por exemplo, vamos supor que tu tem um servidor HTTP aqui, que é o 3000, e tu tem um WebSocket que é no 8080. Então tu consegue aqui dar um expose aqui nos dois, ok? Então o teu container ele vai saber que ele tem que expor essas duas portas, certo? A 3000 e a 8080. E aqui eu estou basicamente falando para ele fazer isso aqui. É importante que tu saiba que aqui a gente... Deixa eu te mostrar esse exemplo aqui. Eu vou acabar abrindo esse exemplo dessa forma. E vou te mostrar isso aqui, ok? Eu vou só dar uma copiada porque é meio chatinho aqui fazer isso aqui. Ok, então eu tenho um environment. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô definindo algumas funções, tipo eu tô dizendo aqui, pro meu Docker Compose eu consigo configurar ele de uma forma mais fácil, certo? Então eu tô falando aqui pra ele, environment, eu quero que o mongo init db root username seja o que tem no meu .env mongo username, ok? Então a gente vem aqui, Ctrl C, Ctrl V e verifica se a gente tem ou não, né, certo? Mongo password, a gente tem aqui. Init database, a gente vai botar a database que a gente inicia aqui. Então eu botei essa database aqui. Cara, eu vou pegar aqui e eu posso copiar ela aqui também, entendeu? Tu pode fazer desse jeito. Mongo replica host. Eu vou botar isso aqui com o mesmo nome do meu container, certo? Eu não tenho agora baixado o Mongo Atlas, certo?
O que acontece? Se eu boto aqui 127.0.0.1, esse aqui seria o valor do localhost, ok? Isso aqui é a mesma coisa que eu botar isso aqui, certo? Só que de forma numeral. Então eu tô falando aqui que ele pode rodar no meu localhost, só que isso aqui vai ser o localhost do meu container, certo? O que acontece no Docker? Quando tu tenta acessar um container Docker da tua máquina normal, tu vai ter que usar o localhost, ok? Quando tu tenta usar um container Docker de outro container Docker, imagina que a tua máquina tentando acessar outra, tu não consegue usar o localhost, certo? Então, para isso, tu define então, tu pega e tu fala basicamente pro container aqui, para ele entender o seguinte: cara, toda vez que eu tentar usar esse .env aqui, eu quero que tu conecte nisso aqui, certo? Então toda vez que alguma aplicação quiser rodar nisso aqui, ou quiser chamar isso aqui, tu vai pegar e tu vai passar para esse container. Entenda que esse container aqui pode ser comunicado através de outros, entendeu? Então é como se fosse isso. Então a gente consegue vir aqui, networks, e falar assim, basicamente, traço database. A gente vem aqui também, bota networks, database. Então a gente está falando que a gente tem um network database, que seria, por exemplo, uma rede, né? Então a gente tem a rede de database. Então todos os meus containers aqui que vão rodar, que estiverem com um network database, eles vão poder se comunicar com essa database, certo? Isso aqui, para tu entender, tu pode ter mais de um network, ok? Tu pode ter database, tu pode ter front, back, só que tu usa só o que tu precisa, ok? Então aqui a gente já definiu então o nosso container aqui, o nosso parte do nosso compose, na verdade é aspas simples. Aqui, como tu pode ver, eu botei a porta normal, mas essa porta pode acabar mudando, então eu vou botar como seria no .env, ok? Eu vou espelhar ela mesmo, então essa porta aqui vai ser a mesma que eu vou exportar no meu PC. É interessante que eu te mostre o seguinte: por que eu botei as aspas? Dependendo do que tu escreve, o Mongo o Docker pode reclamar. Então, por exemplo, // 2 pontos, HTTPS, não sei, acho que é algo do Mongo, ok? Então ele acaba não entendendo muitas vezes. Na definição do .env também, às vezes tu tem que alterar do jeito que tu escreve no .env. Por exemplo, a porta aqui eu tive que tirar as aspas duplas e botar sem aspas, porque ele precisa que seja, por exemplo, um inteiro e não uma string, ok? Só um exemplo, certo? É importante que eu vou ter que mudar isso aqui para isso aqui, certo? Aqui, como tu pode ver, eu estou usando as mesmas coisas que eu tenho aqui. Ó. Ok, então vamos nessa. A gente já criou a nossa database. E aqui a gente vai criar então a nossa API Ruby, que vai ser o nosso outro serviço. Container name. Eu vou botar então nela o nome de API Ruby, o mesmo nome. Então eu vou falar para ele buildar Dockerfile, ok? Eu vou ter que fazer isso aqui em cima também porque não tá certo. É build, só que eu vou passar um Dockerfile. Então, como tu pode ver aqui, eu posso passar um Dockerfile específico, tá? Ok? É interessante daí tu não ter o mesmo nome, ok? Então tu pode botar numa pasta e tal. É mais legal, talvez tu deixar assim por enquanto, por ser mais simples, certo? Então eu vou botar o Dockerfile. Qual que é o meu Dockerfile? Ele vai ser o ponto barra. Pra minha database vai ser mongo.dockerfile com D maiúsculo. E aqui na outra, na minha API, vai ser api.dockerfile. api.dockerfile, ok? Então,
Tu se lembra que na API eu botei esse comando cmd, certo? Tu consegue fazer isso, mas tu também consegue definir aqui um comando para ele rodar. Então, mesmo se eu não tivesse botado aqui na minha API esse comando cmd aqui, se eu boto aqui para ele rodar certo comando, ele também roda, ele faz exatamente a mesma coisa que está sendo feita aqui, certo? A diferença, se eu tentasse rodar essa imagem sozinha, sem usar o Compose, e no meu Compose eu estaria rodando o PNPM Dev, se eu tentar rodar essa imagem sozinha aqui, sem isso aqui, ela não vai rodar, certo? Porque eu não botei ela pra rodar aqui. E aqui ela rodaria porque, tipo, mesmo sem ter rodando aqui, ela rodaria aqui, certo? Então, basicamente aqui eu não vou botar, eu só te mostrei que tu pode fazer isso, certo? Eu não vou botar porque eu já tinha botado aqui, então eu vou deixar como tá, certo? A princípio é isso, então a gente vai definir as portas, que vai ser igual a port, se eu não me engano é esse o nome que tem no .env. Port aqui a gente vai copiar e colar só para garantir que vai ser o mesmo nome. Port port, ok. E obviamente a gente vai ter que botar aqui networks database, ok. Teoricamente tu não precisaria, talvez, tá, definir sempre, tu não precisa sempre definir um network, só algumas vezes, mas eu tô te mostrando isso porque é algo mais avançado. A gente montou aqui já então o nosso Docker Compose. Eu vou dar uma validada nele, eu vou te mostrar se eu errei alguma coisa aqui na montagem dele, o que eu errei e o porquê. E no próximo daí a gente vai estar rodando essa aplicação dentro do Docker. Então te vejo até o próximo.